Olá pessoal, aqui é o professor Gilvan Pereira. Eu vou ministrar aula sobre química analítica e vou continuar. O professor Hamilton iniciou com vocês. Eu observei que o professor Milton passou para vocês a introdução à química analítica e uma aula falou sobre pH e pOH. Eu achei interessante também a gente comentar sobre soluções, uma breve introdução às soluções, já que é analítica. A maior parte é trabalhar com soluções, beleza? Então a parte bem tranquila aqui, nível ensino médio mesmo, para vocês se situarem, iniciar o estudo. Soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, ou seja, para ser uma solução tem que ser homogênea, tem que ter uma só fase em toda a sua extensão, beleza? São compostos de soluto e solvente. O soluto é a parte menor que se dissolve e o solvente é a substância que dissolve e está em maior quantidade. Aqui tem um exemplo aqui da... Deixa eu botar aqui um ponteiro aqui para a gente ficar melhor. Canetinha. Aqui tem um sal e se tiver soluto e o solvente é a água, juntando os dois forma uma solução aquosa aqui. Lembra, você vai fazer um suco com água adoçada em casa, um suco, você não, agora é o suco, é o soluto e a água é o solvente. E ao se misturar, você não vai ver nenhuma linha, nenhuma divisão. Então fica homogênea, então chamado. Aí você preparou uma solução. Beleza? Então, pessoal, na literatura, alguns autores chamam a água de solvente universal. Mas na prática mesmo nós sabemos que ela não dissolve tudo. Ela dissolve a maioria das substâncias, claro. Todas as substâncias que... Lembra daquela máxima? Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Como a água é uma substância polar, vai dissolver as substâncias polares. No caso de substância apolar, aí nós vamos ter que ter o álcool, o éster, a acetona para poder dissolver. Tudo bem então? Então, em relação ao estado físico da solução, tem a solução sólidas, que é formada por uma liga metálica que é composta por dois metais, vamos dizer, o cobre e o níquel formam uma liga metálica. Esses adornos pessoais, né, um brinco, uma pulseira, um relógio, e essa parte metálica é uma liga metálica que é composta por dois metais, então forma uma solução, um exemplo de solução sólidas. A solução líquida é formada por solvente em estado líquido e o soluto pode estar em estado sólido ou gasoso. Por causa do exemplo, né? Também o sal de cozinha você dissolve na água. Ali o exemplo de soluto sólido e o solvente que é a água em estado líquido. Já a solução gasosa é formada por soluto e solvente em estado gasoso, claro. E tem o exemplo atmosférico. O nosso atmosférico, pessoal, é composto por vários gases: o nitrogênio, o oxigênio, o gás carbônico, o enxofre. E dali você não dá para distinguir um do outro. Então esse acúmulo de gases forma uma solução gasosa por não existir nenhuma fase, ou apenas uma fase, perdão. Quantidade de soluto. Bom, existem soluções saturadas, insaturadas e a supersaturada, pessoal. A solução insaturada, com a quantidade máxima de solutos totalmente dissolvido pelo solvente. Ou seja, você pega uma quantidade X de sal, ao dissolver na água, dissolve totalmente ali. Mas cada substância tem uma quantidade X para a quantidade Y de solvente. Por exemplo, o sal de cozinha, para dissolver em 100 ml de água, são necessários 40 gramas de sal. No caso das saturadas, 40 gramas de sal e 100 ml de água, ele vai dissolver totalmente e fica a solução saturada, porque atingiu o máximo, dissolveu o máximo. Mais do que isso, vai formar um precipitado. Soluções insaturadas, também chamadas de não saturada,
Esse tipo de solução contém menor quantidade de soluto. Se você pegar a quantidade menor, por exemplo, o sal, para dissolver em 100 ml de água, só necessário 40 gramas, o máximo. Mas se você botar 30 gramas, vai dissolver totalmente, mas vai ficar a solução insaturada. Já as soluções supersaturadas são soluções instáveis, nas quais a quantidade de soluto excede a capacidade de solubilidade. Ela fica estável porque excede a passada quantidade da substância, vai dissolver, mas vai ficar estável. Se um pequeno movimento ela pode solubilizar, ela pode dar o seu corpo de fundo. Aqui está um exemplo aqui embaixo do sal, né? Que a primeira representa uma solução insaturada, onde tem 30 gramas de NaCl, que é a quantidade menor em relação a 100 ml, é a proporção, né? A proporção. Então, dissolve totalmente, mas como é menor e com o ponto ideal, a quantidade fica a solução insaturada. Aqui embaixo, 40 gramas de sal, NaCl, né? Dissolve totalmente. E nesse caso aqui, isso não dissolveu totalmente, ficou um corpo de fundo ainda. Ó. Isso pode acontecer. É a quantidade máxima, mas não dissolve totalmente, fica precipitado no fundo do recipiente. Esse precipitado, pessoal, da criminalística é muito importante. Mais à frente, nas outras aulas, vamos entender isso aí melhor. Natureza do soluto. Além disso, segundo a natureza do soluto, as soluções químicas são classificadas em moleculares e iônicas. No caso das moleculares, é um exemplo, é o açúcar, a sacarose. Olha a molécula, a sacarose é a molécula orgânica aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, o ponteiro está me ajudando aqui. Ó. Bom, está aqui a molécula da sacarose, né? Carbono 12, hidrogênio 22 e oxigênio 11. E estão essa dispersa na água, essas moléculas não fica solução molecular. Já no caso da iônica, fica dispersos os íons. No caso do sal de cozinha, o NaCl, ao dissolver em água, separa o Na+ e o Cl-. Esses casos e ânions formam uma solução iônica. Bom, só repetindo aqui, coeficiente de solubilidade é a propriedade física das substâncias de se dissolverem ou não em um determinado solvente. O coeficiente de solubilidade representa a capacidade máxima do soluto de se dissolver em uma determinada quantidade de solvente. Isso conforme as condições de temperatura e pressão. Claro, se você é a quantidade X de soluto numa quantidade Y de solvente. A temperatura ambiente, aquela quantidade pode não dissolver totalmente. Fica no precipitado no fundo do recipiente. Mas se você aumentar a temperatura, vai dissolver. Então, mas a possibilidade ideal e ser medido na temperatura ambiente. Beleza? E quanto à solubilidade, a solução pode ser diluída ou concentrada. Pessoal, quando você vai fazer o suco, você fala assim, esse suco está muito forte, né? Esse suco está muito fraco, esse café está forte, esse café está fraco. Apesar do café não é a solução, viu? É só o suco para a solução. Nesse caso, você não vai dizer mais está forte, você vai dizer está concentrada. Ou seja, a quantidade de soluto está reduzida, está muito concentrada numa menor quantidade de solvente. Lembra daqueles jogadores? Os jogadores estão na concentração, ou seja, estão aglomerados num espaço limitado. Aqui tem o exemplo aqui, ó. 7 moléculas em 200 ml de água. 7 moléculas representativas aqui. Não dá pouca quantidade de água. Quando você acrescenta a água aqui, aí vai aumentar a quantidade de solvente, mas vai continuar as moléculas. Ou seja, 200 ml você passou para 400 ml, mas a quantidade de molécula vai ser igual. De soluto vai só ficar mais dispersa, mais afastada, vai ficar num passo maior. Isso é chamado de solução diluída. Beleza? Então, se o suco está forte, está concentrado, bota mais água, bota mais solvente. E aí vai diluir e vai ficar mais fraco, vai ficar diluída. Não fala agora aí, pessoal. Agrônomo agora não fala mais, não vai falar mais forte nem fraco, vai falar concentrado e vai falar diluída. Beleza? E você tem que medir esse coeficiente de solubilidade através dessa fórmula aqui, ó, 100 vezes a massa do soluto
dividido pela massa do solvente. Beleza? É só dividir pelo outro, já você vai encontrar o coeficiente de solubilidade. Bem facinho, né? Gente, a concentração, você está concentrado, mas você pode medir a concentração desse soluto na solução. A concentração comum, ela vai medir a quantidade de soluto em gramas por cada litro de solvente. Litro da solução. Enquanto aí existe também a concentração molar mais à frente. Então vamos ler o conceito aqui, ó. O conceito de concentração comum está intimamente relacionado à quantidade de soluto e de solvente presente em uma solução química. Sendo assim, a concentração da solução indica a quantidade em gramas de soluto existente em 1 litro de solução. Para se calcular a concentração, utiliza a seguinte fórmula. Bem aqui, ó, formulazinha aqui. Concentração é igual a massa do soluto em grama dividido pela solução em litros. Se aparecer no exercício mililitros numa prova, no seu trabalho lá, se tiver mililitros, metro cúbico, você vai ter que, o centímetro cúbico você vai ter que transformar em litros, tá bom? Vale lembrar que a SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, classifica a concentração comum em gramas por litro. Ok? Adiante. Existe também, você pode medir a concentração em quantidade de matéria. Então, o agrônomo, você vai medir a concentração do soluto em uma solução. Você pode medir em gramas por litro e também pode medir também em mols por litro, em quantidade de matéria. Ok? Então, a relação entre a quantidade de matéria do soluto medida em mols, que é o expressão N1, e o volume da solução, que é em litros. Essa concentração é medida em mol por litro, tá? Falamos. Muitas vezes chamada por alguns autores de molar ou molaridade. Só um Mzão representando. A forma matemática está aqui embaixo, usada para calcular essa concentração, é dada por. Então aqui o M, que é a modalidade, igual ao número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Lembra que é dividido pelo volume da solução. Ou, mais sintética aqui, M é igual a N1 sobre V. É a mesma coisa. Mas o que é o N1? Número de mols? É a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto. Ou seja, você vai à tabela periódica e vê a massa molar de cada um e soma e dá o total, tá bom? Ou N1 é igual a M1 sobre o Mzão, M1 grande, claro, é maiúsculo, que representa aí a massa molar do soluto. Substituindo tudo aqui, fazendo uma farofa tudo e fazendo só apenas uma fórmula, tá aqui, ó, molaridade é igual a M1, que é a massa do soluto, dividido pela massa molar do soluto, vezes o volume da solução. Analítico, pessoal, isso aí é importantíssimo, isso aí, tem que ver isso aí. Vamos trabalhar muito isso aí. Exemplo, o agrônomo, você vai querer saber quantos gramas, qual a concentração de um determinado soluto em uma solução, no seu campo de trabalho, lá no laboratório. Através do rótulo do recipiente, você vai calcular. É muito importante isso aí. Então, vamos ver. O agrônomo dissolveu 4 gramas de cloreto de sódio em 20 litros de água. Considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros, qual é a concentração do final? A concentração final, pessoal, lembra que se acrescentar 2 litros, acrescentar qualquer quantidade de soluto ou de solvente vai aumentar. Aqui considerou, a situação considerou, mas sabe, na realidade não aumenta, né? Bem, então você vai tirar os dados daqui do trabalho, do problema. Quem é o soluto? É o NaCl. Quantos gramas foi dele? 4 gramas. Então está aqui a fórmula. Concentração comum é igual a M1, a massa do soluto, em gramas,
dividido pelo volume da solução em litros. Bom, eu quero encontrar a concentração, é igual, substituindo na fórmula, 4 gramas dividido por 2 é igual a concentração. A concentração é igual a 2 gramas por litro. Concentração igual a 2 gramas por litro. Ou seja, essa é a concentração daquela solução que o agrônomo vai ter que descobrir. Então, outro exemplo aqui, já na concentração molar, o agrônomo vai preparar uma solução. Sabe que a solução ele quer que tenha no final 0,05 mol por litro. Ele quer essa concentração. Qual? E usando também, ele tem que usar 0,4 gramas de cloreto de sódio. Qual é o volume dessa solução final? O volume que ele vai retirar. O volume final. Então aqui, ó, vou ler para vocês. No preparo de solução aquosa, o agrônomo utilizou os 0,4 gramas de cloreto de sódio como soluto, sabendo que a concentração da solução resultante 0,05 mol por litro. Determina o volume final. Beleza? Então, vamos ver. Então, o agrônomo vai lá, ao sacozinho, tira os dados do problema, da tua situação lá no laboratório. Então, massa do soluto, 0,4 gramas. Aí você precisa da massa molar do soluto. Que é um soluto? NaCl. É só de cozinha. Então você vai até a periódica e pega. Quanto é que vale o NaCl, que é o sódio? 23. Quanto é que é a massa do cloreto de sódio? Ou do cloro? 35,5. Então o total dá 58,5 gramas por mol, que é a massa molar, entende? Não é a molaridade, é a massa molar. Volume, que é o que você quer descobrir. E se sabe que a concentração em mol por litro será 0,05 mol por litro, ok? Então, aplicando os valores relacionados da fórmula, temos aí a fórmulazinha, esse M aí é a molaridade, ou concentração em mol por litro, igual a M1, que é a massa, sobre massa molar do soluto, vezes V, que é o volume. Bom, você vai isolar o V, né, o volume, que você quer descobrir, e o que está multiplicando passa dividindo. Substituindo na fórmula mais abaixo, no final aqui, tá, o volume é igual a massa do soluto, que é 0,4 gramas, dividido pela massa molar do soluto, que é 58,5, vezes a molaridade, ou seja, a concentração. Fazer esse cálculozinho aí, fácil, básico, você vai chegar a um total de 0,14 litros. O resultado tem que dar em litros, pessoal. Ok? Então, obrigado. Vai lá, tem um exercício de fixação para vocês, um exercício lá para vocês praticarem isso aí. Ok? E pode ser que uma avaliação, a gente pode pegar uma questão de lá. Ok? Obrigado e boa sorte.